colocar aqui o título da aula, Motores Termoquímicos e Bocais Supersônicos, é a nossa aula de número 5. Esse é o QR Code para você responder o questionário. Quem está em sala pode usar o questionário em papel. Então, vamos lá, motores termoquímicos e bocais supersônicos, tentando fazer uma espécie de zoologia dos motores. A gente pode dividir em duas grandes famílias, né? Motores aspirados, basicamente aplicações aeronáuticas. A única coisa seria o avião espacial, o Skylon, coisa do tipo. Eu falo dele mais à frente, né? Eu falei muito rapidamente na segunda aula, na verdade, mas não é nada muito realista hoje. Então, são os motores não aspirados e híbridos. O Skylon é um híbrido, e esse sim pode ser aplicações aeroespaciais. Então, estou aqui falando um pouco da zoologia da coisa. Tem vários tipos de motores não aspirados, químicos a propelentes líquidos ou químicos a propelentes sólidos. Então, quando eu falo químico, é que para gerar pressão e temperatura, você considera uma reação química. Motores monopropelentes, motor da V2, né? Então, tem um motor da V2, não. O acionamento da bomba do motor da V2 era um motor de monopropelente, que é basicamente peróxido de hidrogênio, com catalisador, ele reage, gera vapor, né? Então, e, por exemplo, os motores nucleares, o foguete nuclear, e aí a reação nuclear é uma fonte de calor, pura e simplesmente. Os motores iônicos, vou falar disso na segunda metade, né, na aula 6, que é depois do intervalo. Essa aula aqui eu vou falar um pouquinho mais da configuração dos motores mais comuns, porque essa zoologia toda que eu apresentei para vocês por exemplo, para controle de posicionamento de satélite. Então, o foguete mesmo lançador, que é o foco que eu procuro dar, é motor químico, ponto. Esse é um assunto específico lá do livro, então é o capítulo 4 do livro, e esse é o nosso plano de voo, a zoologia dos motores de aplicação aeroespacial, com ênfase na maioria deles, né, que são os químicos bipropelentes. Como medir a eficiência propulsiva? Agora, finalmente, eu vou falar do impulso específico, o que é, por que ele tem essa dimensão. Diferentes configurações de motores a propelentes líquidos. Os bocais de exaustão, conversão, isso aqui a gente vai ver hoje. A conversão da energia termodinâmica, pressão e temperatura, em energia cinética translacional, dos gases de combustão que é a massa de reação do foguete. Aqui eu parei para pensar um pouquinho, porque tem uma conversa ali dos terraplanistas argumentativos, que é bastante interessante, né? O pessoal não entende como é que o foguete pode ter força propulsiva no vácuo. O que eles pensam? Falam, olha, na atmosfera o avião empurra o ar para trás, e aí o avião se desloca para frente. E no espaço não tem ar, então não tem nada para empurrar para trás, isso, né, na mentalidade deles. E depois eu vou tratar um pouquinho desse assunto também. E aí o funcionamento dos bocais supersônicos, as equações de trabalho e projeto. Como é que a gente usa aí? De novo, a gente gera uma planilha, e essa planilha, então, vocês podem usar para dimensionar os bocais aí. Vamos lá. Motor aspirado e não aspirado, eu coloquei aqui exemplos de motores aspirados, num carro, num 380, que é legal até porque a pressão diminui aqui na aspiração e aí forma até a condensação. Mas eu queria chamar a atenção para vocês aqui nesse diagrama. O que é um motor aspirado? Na verdade, então ele carrega, ele embarca o combustível, no caso do avião, então aqui nas asas, e ele aspira do ambiente o comburente, que seria o oxigênio. Bom, vai nitrogênio junto também, isso vai ser importante, porque depois a gente vai calcular a temperatura de combustão, mas mistura os dois, entra em combustão. Então, além de você ter quilogramas por segundo de matéria, de gases, esses gases estarão a alta pressão e alta temperatura. Então, é justamente isso que o motor faz. O motor é uma máquina térmica, como qualquer outra.
Então, obedece, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica também, né? E a gente vai ver isso tudo. Agora, a definição, acho que eu vou até zoomar aqui para vocês verem, depois eu vou voltar na definição. A definição de impulso específico, que é uma variável muito importante, um parâmetro muito importante, que mede a eficiência em gerar a força propulsiva. E a definição vem daquilo que é aquilo que eu falo, que eu não gosto muito da forma como ela é colocada, mas nesse caso é interessante. É aquilo que eu quero, que é a força propulsiva no numerador, por aquilo que eu pago no denominador. O que eu pago no denominador? Eu tenho que gastar combustível. E, no caso, é um motor químico, então eu preciso do oxidante aqui, do comburente em português, né? E aí, a diferença é, se eu considero o que eu quero aqui, a vazão mássica dos propelentes, ou o peso, o alívio de peso dos propelentes, já que isso daqui, ele quando é alijado, né, quando ele é ejetado pelos bocais, ele alivia o peso do foguete, portanto, fica mais fácil acelerar o foguete. Então, essa é a ideia. E por que os motores aspirados são são uma ordem de grandeza mais eficientes que os motores não aspirados? Basicamente porque o comburente, né, o tanque de combustível carrega combustível, o comburente, no caso dos motores aspirados, é o oxigênio atmosférico, e de quebra ele aspira também 21%, 79% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio, e esse nitrogênio é um gás inerte nessas temperaturas, então ele contribui para controlar a temperatura na câmara de combustão. E isso nós vamos ver depois, quando você queima com oxigênio puro, a temperatura vai para 3.000 graus, por exemplo. Então você tem que ter algum sistema de arrefecimento, no caso do motor do foguete, no caso do motor do avião, motor de carro, não, o próprio nitrogênio faz esse papel. Mas então, no caso de um motor aspirado, voltemos aqui para a definição, você não precisa embarcar aqui, olha, o comburente, você aspira ele em loco. É mais ou menos, imagina um trem elétrico, ele pega energia do fio elétrico, então ele não precisa embarcar o combustível junto com o trem. No caso, o avião e o carro embarcam o combustível, mas não embarcam o comburente. Por isso, então, diminui o denominador, aumenta o impulso específico. E quando a gente compara, como por exemplo, acho que foi você que falou para mim, eu estou acostumado com 300 segundos, alguma coisa assim. Então, um motor de avião é 3.000, tá? Porque ele não precisa embarcar aqui essa massa. E esse comburente, ele é massa de reação, que ele é ejetado para trás aqui com alta velocidade, então ele contribui para gerar força propulsiva. Então, a força propulsiva é gerada, mas não entra no denominador. Tá? No caso do foguete, desculpa se isso é muito óbvio, como o foguete ele é projetado para operar no vácuo, não tem onde captar esse comburente, então ele não pode descartar aqui no denominador, pensando matematicamente. Em termos da configuração, que você precisa de um reservatório para o combustível e precisa de um reservatório para o comburente. Pegando aqui o SLS, por exemplo, que usa hidrogênio, e nós vamos ver o hidrogênio, em termos propulsivos, é o melhor combustível que tem. E é interessante falar isso aqui no departamento de aeronáutica, está se falando muito em avião a hidrogênio, e eu acho que o pessoal não sabe das dificuldades técnicas de se trabalhar com hidrogênio criogênio, tá? Mas então, eu fiz o desenho aqui, eu vou zoomar, né? Esse aqui seria um motor combinado, né? Porque você tem os boosters de combustível sólido, e o combustível sólido ele também é, vamos dizer assim, comburente e combustível. É que como é sólido, você faz uma pasta, e aí ele se solidifica no interior aqui, com aquelas câmaras que eu mostrei ontem para vocês. Então, o SLS ele tem os boosters de motor sólido e os motores, os propelentes. Só vou explicar uma coisa. Às vezes eu uso o termo, às vezes não, eu prefiro usar o termo propelentes no plural, porque aí não precisa ter reação química necessariamente. Correto? Então, propelentes serve para tudo, né? Correto? Então, é mais ou menos isso, como eu estava dizendo, é necessário embarcar também
o oxidante aqui, né, o oxidizer, o comburente, então o ISP, o impulso específico, vai acabar caindo. Esse slide eu já tinha mostrado para vocês, mas eu só estou comparando aqui, né, o de estado sólido, o propelentes sólidos, né, que são moldados aqui no corpo do foguete. No caso do booster, esse slide apareceu ontem, né? No caso do booster do ônibus espacial, ele tem uma série de cavidades diferentes, geram forças de empuxo diferentes. Porque o que acontece é o seguinte, aqui vale uma explicação que eu não fiz ontem quando eu mostrei essa figura. Imagina o seguinte, você tem ali aquela seção que pode ser a BB. Tá? E aí você começa com a fronteira ali, aqui, né? Eu estou tentando desenhar isso aqui. Aí conforme ela vai queimando, vai aumentando essa área de combustão, correto? Porque o diâmetro vai crescendo, o diâmetro vazio vai crescendo, do centro para o exterior. Então você tem mais área e, consequentemente, mais combustível. Por isso que o propelente sobe. O propelente não, o empuxo sobe, porque a vazão máxima, digamos assim, M ponto, que está saindo aqui embaixo, vai aumentando, porque está aumentando a área da cavidade ali. E aí tem, por exemplo, se você quiser fazer uma cavidade, se você quiser gerar um empuxo constante, vamos supor que você quisesse um empuxo constante assim, você pode fazer um motor assim, olha, com uma cavidade aqui, ficou ruim. É importante fazer o desenho certo, senão vocês vão entender. Uma cavidade aqui e outra aqui, ó. Então eu vou imaginar isso aqui. O que eu estou tentando desenhar aqui seria a parte sólida. Então repara, uma das fronteiras aumenta e, como a gente diz aqui, sai para fora, e a outra fronteira, que é o miolinho ali, vai diminuindo a área. Então a área fica mais ou menos constante, você consegue um empuxo mais ou menos constante aqui. Tá? É o que dá para fazer, para modular um pouquinho o empuxo do foguete, porque como tem o combustível e o comburente juntos, não tem como controlar a reação propriamente. Então funciona mais ou menos como um busca-pé gigante, isso aqui. Você botou fogo, ele vai queimar até acabar. Existem mecanismos ali para tentar, como eu estou dizendo, as cavidades, tem outros que eu não estou mencionando, mas assim, é muito pouco, né? O motor de combustíveis líquidos... Oi? Exatamente, era sólido, né? Aquele do japonês que a gente viu ontem, o Lambda 4 também sólido, né? Porque eu vou mostrar para você, falar bastante dessas bombas que vão aqui, era o que eu ia falar. É impressionante as potências que estão e as condições de trabalho, né? A partida de um motor desse, sendo que esses combustíveis podem ser criogênicos, também é muito complicado, né? Mas eu vou, não sei se eu respondi, mas eu vou emendar no que eu queria falar. Porque qual é a grande vantagem do combustível líquido? Que é a possibilidade de você controlar a força de empuxo, controlando a bomba que bombeia os propelentes para dentro da câmara de combustão. Porque, basicamente, você tem alguma coisa aqui, ó. A câmara de combustão está, chutar um número aqui, 300 bar, e se for em combustíveis criogênicos, você vai armazenar isso, por exemplo, a 3 bar aqui, ó, né? 3 bar. Então, você tem que ter uma bomba em algum lugar. E essa bomba você pode, por exemplo, controlar a rotação dela. Isso já o Von Braun, quando ele participava, ele era um aluno de graduação, eles também tinham ali uma equipe de foguetes e tal, e o primeiro foguete que eles conseguiram fazer com combustível líquido já despertou interesse, já fizeram um contrato lá, no caso com os militares, né, para fazer depois as V2. Que a V1 era um outro tipo de motor, chama pulso jato, não sei se você já viu. Então, assim, por que é importante controlar o empuxo? Por N razões, mas, e essas razões variam no tempo, mas hoje, por exemplo, para você poder fazer o pouso retropropelido. Eu vou mostrar para vocês que a única tecnologia de pouso capaz de
pousar eficientemente grandes cargas é o pouso retropropelido. O paraquedas e o pouso planado com asa, ele vai até um certo limite de escala, depois ele fica antieconômico, é muito complexo, né? Então não vai dar. Mas então, assim, o preço a pagar é ter que lidar com essas bombas. E olha a condição de trabalho: 300 bar de ΔP, mais ou menos, 250 bar. De um lado você tem um fluido entrando a menos 100 e não sei quantos, menos 180 graus, por exemplo. Então, imagina a partida de um motor desse. Então, o foguete está parado ali na plataforma, digamos que está tudo, a parte, não os tanques, mas ali os motores, os tubos, está tudo a temperatura ambiente, 25 graus, de repente vem um jorro de fluido a menos 180. Então você tem problema de choque térmico, eventualmente desenvolvimento de trincas. Então é um problema técnico muito grande. Por isso que eu falo, o pessoal que está falando de fazer avião a hidrogênio tem que lidar com todos esses problemas do fluido criogênio, né? Mas eu vou falar bastante disso aí. Agora a gente já está, né, mais motivado. Como é avaliada a eficiência propulsiva de um motor para veículos aeroespaciais? Eu já dei a definição, é o ISP, mas agora eu quero trabalhar um pouquinho mais. É como eu falei para vocês, né? É aquilo que a gente quer, eu quero tomar sorvete por aquilo que a gente paga. Aí eu vou ter que botar um furo na cinta, tá? Então, no caso, o que a gente quer e o que a gente consome, né? Então, a gente quer força propulsiva, consome propelente, e esse slide eu mostrei ontem para vocês. Então, como é que a gente mede na bancada? Eu acho que você deixou... Não, você está com você. A Luísa está até com uns motorizinhos aqui. Depois eu vou passar aí para a turma. Tá? Mas então constrói um motor, monta numa bancada dessa e você consegue medir tudo isso. Isso aqui eu falei ontem para vocês, eu só tô recuperando. E a ideia aqui de vocês poderem olhar esses motores é porque eu estou falando do motor propriamente e depois eu vou falar do bocal, que no caso aqui o desenho não é muito bom para mostrar o bocal, né? Mas então, vamos lá, deixa eu desestagiar o meu slide aqui, né? Opa, vai ter uma corujinha aqui, né? Então vamos lá, vamos seguir a sequência. Vamos começar daqui. Eu quero medir a eficiência propulsiva dessa maneira, é o impulso pelo propelente consumido. O impulso é a integral da força e o consumo de propelente simplesmente é a integral da vazão mássica de propelente. Então, eu vou definir que o consumo é constante. Então, aqui o denominador, né? O denominador aqui é um ΔM, simplesmente. Então, eu já estou passando o ΔM para lá. Então, eu tenho aqui a integral da força propulsiva e eu vou definir isso como sendo a eficiência propulsiva, o I. Tá? Correto? E lembra, da definição que a gente usou meio informalmente, né? A força propulsiva, T, era igual a G0, o consumo, a taxa de consumo de propelente, isso aqui é quilogramas por segundo, vezes a eficiência propulsiva. Isso aqui era, né, isso não, peraí, marquei errado aqui para você. E isso aqui, na verdade, era o que na primeira aula eu chamei de velocidade de exaustão. Seria a velocidade relativa de exaustão, né? Só para lembrar. Então, na sequência de cálculos, eu coloco, né, como o ΔM é a vazão constante vezes um tempo T, coloquei aqui, vezes a eficiência propulsiva, eu tenho a integral da força. E se eu dividir tudo isso por M, e, tá vendo? É pura manipulação, né? Eu passei o tempo total de queima dividindo, passei a vazão mássica dividindo, então eu tenho o que aqui dentro? Eu separei em coisas importantes. O que é 1 sobre T integral de qualquer coisa aqui de 0 a T? É a definição de valor médio. Então isso aqui é a força propulsiva média, ok? Então, a força propulsiva média dividido pela vazão mássica é a eficiência propulsiva. Né? E quando a gente olha essa definição aqui, do jeito que ela está, as unidades,
vamos ver as unidades da força aqui. Bom, professor, é Newton, né? Mas, tá, Newton é o quê? Para lembrar, pensa, força igual a massa vezes aceleração. Então, uma massa em quilogramas vezes uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. E, no denominador, é uma vazão mássica. Então, quilograma por segundo. Quando a gente cancela o que precisa ser cancelado aqui, eu tenho, então, uma eficiência propulsiva em metros por segundo. Então, é por isso que o nosso amigo Homer Simpson está meio pensando, né? Por que medir eficiência, uma coisa que tem dimensão metros por segundo? E tem um problema adicional, que essas coisas começaram a ser trabalhadas quando, pelo menos para nós aqui, as unidades eram, no sistema imperial, é libra-força por libra, tá? Então, se você cancelar libra-força por libra, o que você não deve fazer, porque são coisas diferentes, né? Aí vai dar o segundo, que é a outra definição do impulso específico, tá? Então, a definição, digamos, oficial de impulso específico é essa daqui. E a unidade é metros por segundo. Mas já me falaram, mas eu estou muito acostumado, e de fato todo mundo está acostumado com o impulso específico em segundos. Então, vamos ver como é que isso pode ser transformado. Então, agora, o que mudou de um slide para o outro? O que vem aqui não é o propelente consumido. E por isso que lá atrás eu tinha aquele slide do sujeito lá tomando sorvete, né? Porque é a definição, né? Eu quero a força, tudo bem, mas a diferença está o que eu ponho no denominador, se é a massa de propelente ou o peso do propelente, tá? Então, para a gente poder adaptar as definições, em vez de pôr a massa de propelente, eu ponho o peso do propelente, que é só multiplicar por G, correto? Então, é o mesmo, tá vendo? É o mesmo desenvolvimento. Então, no lugar do ΔM aqui, vem o peso do propelente consumido, né? E aí eu faço o mesmo desenvolvimento. Essa aqui é aquela parte antipedagógica, é só a sequência que interessa. Então, dividindo tudo, o G é uma constante, massa do propelente, a força propulsiva média, né? E aí eu tenho, quando eu analiso as unidades, a mesma coisa, quilograma metro por segundo quadrado, que é a unidade da força, que é Newton, o quilograma por segundo é a taxa de consumo de propelente, e a aceleração gravitacional, metro por segundo ao quadrado, aí finalmente eu tenho o I em segundos. Entenderam? Moral da história, por isso que eu esperei 4 aulas para entrar nesse detalhe. Existem 2 definições de impulso específico e ainda 2 definições, que seria... Aí depende, às vezes a gente usa letras diferentes, né? Mas, por exemplo, eu posso usar ISP, que a unidade seria, então, o segundo, ou, vou fazer aqui embaixo, ISP', cuja unidade é metros por segundo, que é aquela velocidade de exaustão que eu falei para vocês. Entenderam? Então, espero, então, agora ter esclarecido essas ambiguidades e aparente inconsistência nas definições. É a mesma coisa, é só uma questão de gosto do cliente, sendo que, né, a razão histórica disso é justamente quando a gente trabalha no sistema imperial. No sistema imperial, não sei se vocês já trabalharam, né? Você tem o famoso GC, porque o sistema imperial ele não é um sistema consistente internamente. Por exemplo, quando eu fazer aqui, ó, desculpa para quem isso é evidente, né? Por exemplo, Newton. Você quer saber quanto vale Newton? Pensa na segunda lei de Newton, que é a massa vezes a aceleração. Então, Newton é igual a quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Então, o sistema USI, ele é consistente nesse sentido. O imperial não, você tem que colocar, você escreve as unidades, por exemplo, unidade de força, libra-força, tá? Pé por segundo ao quadrado e a libra, né? Aí você tem que botar um coeficiente ali, o famoso GC. GC, é que vocês não estão acostumados a trabalhar com isso, eu também não, faz milênios que eu não trabalho. E esse GC, ele tem um valor, né? Então, assim, essa confusão vem um pouco dessas definições terem sido trabalhadas inicialmente no sistema imperial, tá?
Isso aqui é uma coisa importante que a gente precisava tirar do caminho, que é as definições. Então, só para concluir, não se preocupem, a gente pode falar em metros por segundo, que seria aquela velocidade de exaustão, eu prefiro sempre entender fisicamente. Ou a gente pode falar em segundos, né? Então, a diferença entre eles, finalmente eu vou escrever aqui, né? O que seria o I' é igual ao G0, que é a aceleração gravitacional, vezes o I. Tá? Então, é só isso. Bom, quais os principais componentes de um motor químico de propelentes líquidos? Vamos ver. Aqui tem a história do terraplanismo argumentativo, né? Eu coloquei, por que isso gera força propulsiva? Aí eu coloquei um videozinho aqui, que é uma pessoa, eu procurei uma pessoa magrinha, né? para ter um choque ali. Então, na medida em que os gases ali aceleram, né, o chumbo para uma direção, que é uma massa de reação, aí a reação empurra a pessoa para trás. Interessante que até o cabelo dela dá uma chacoalhada que funciona bem para a gente visualizar o efeito da força reativa, que é a força propulsiva. E aí, existe força de propulsão no vácuo? Olha, se você pegar essa espingarda aí e levar lá para o espaço e apertar o gatilho, o que vai acontecer? Ela vai acionar ou não? Vai, porque ali na bala é a mesma coisa, que nem o motor lá do foguete, ele tem o combustível e o comburente. Como ele está na fase sólida, ele não vai evaporar, por exemplo, que seria o problema de estar no vácuo, tá? Mas é só dar ignição que ela vai entrar em combustão, gerar gás, alta pressão, etc., vai ejetar a massa de reação, que é o chumbo mais os gases, e aí a força reativa vai acelerar a pessoa aqui ou o foguete. Por que ela não vai para trás? Porque ela está plantada no solo ali, então o atrito entre a base dos pés e o solo gera uma força contrária, né, que equilibra ela. Se ela tivesse de patins, por exemplo, ela ia andando para trás. E isso pode ser feito no vácuo, se alguém tem dúvida. Mas vamos ao motor, propriamente. O que é o motor de combustíveis e o tal do bocal? Então, vamos lá. Já estou começando a entrar um pouco na anatomia do motor aqui. Combustível e comburente. Eu tenho que bombear isso para dentro da câmara de combustão. A câmara de combustão, nesse meu desenho, é só esse retângulo cinza escuro aqui, tá? Para economizar espaço, eu fiz fininho, então. Então, aqui eu tenho alguma coisa como centenas de bar, 200, 300 bar, e aqui pode ser até a pressão ambiente, no caso, por exemplo, de combustível hiperbólico, ou pode ser um combustível criogênico. Então, no máximo, você tem 2, 3 bar de pressão nos tanques. Lembra que eu mostrei ontem para vocês que pro foguete manter a sua integridade estrutural e com o mínimo de massa possível, então você pressuriza o tanque para ele ficar como se fosse uma garrafa PET, por exemplo. Então essas bombas, elas desempenham um papel importante, desempenham um papel super importante. Elas permitem controlar o fluxo de massa para dentro da câmara de combustão, porque aí basta você alterar a rotação do eixo aqui, mas elas precisam de energia. Vocês têm ideia de quanto precisa de energia aqui? Se é muito ou pouco? Cuidado, vamos fazer as contas, vocês vão ver, né? Porque assim, só abrindo um parênteses, se fala muito, deixa eu falar melhor, o melhor sistema de acionamento que tem é um motor elétrico. Isso para carro, por exemplo, não tem dúvida. Porém, o problema do motor elétrico é armazenamento da energia para ele, principalmente se for uma aplicação autopropelida. Então, se eu não me engano, o Electron, ele usa baterias elétricas para acionar aqui. Qual é o problema? Quando o seu motor ganha escala, quando o seu foguete, você quer fazer foguetes maiores e maiores, aí as suas baterias vão crescendo
absurdamente. Então, deixa de ser vantajoso do ponto de vista de massa. Tá? Isso inclusive, uma das aulas, um dos cursos que eu dou é a parte de eficiência energética e programação, planejamento energético. E no setor de transporte, então, a gente estuda essas coisas aqui. Bom, então, entrou ali combustível comburente, reação química, liberação de energia térmica da combustão, nós vamos calcular isso daqui a pouco. E aí, mais ou menos aqui na fronteira da câmara de combustão, com o início do bocal convergente e divergente, você tem, então, o seu máximo energético do sistema, que é gases de combustão, seus propelentes, a sua massa de reação, a alta pressão e a temperatura. Então, a energia sua, nesse ponto que eu estou com o mouse aqui, ó, em que forma ela está? Pressão e temperatura. O que vai acontecer? Esses gases, a alta pressão vai fluir através do bocal, vai acelerar esses gases, essa massa toda, como na espingarda ali, e é nessa aceleração que a reação vira a força propulsiva do foguete. Pergunta, por que convergente e divergente? Né? Você não pode responder, você sabe. Né? Mas é assim, olha, professor, quando eu restringo a passagem, o que acontece no rio? Pensa no rio, o que acontece no rio quando ele estreita? Acelera a vazão. Então, tudo bem, eu até entendo que esse estreitamento aqui está contribuindo para acelerar. Mas o que acontece nessa região divergente? Quando o rio alarga, desacelera. Tá? Na verdade, isso é verdade se o escoamento não for supersônico. Como a gente quer acelerar muito, da ordem de 3 km por segundo, isso daqui, então o escoamento vai forçosamente ficar supersônico. E aí eu vou mostrar para vocês por que esse tema aqui, essa parte do bocal onde o escoamento é supersônico tem que ser divergente. Eu vou mostrar para vocês fisicamente e matematicamente, tá? Então, deixa ela ali. O bocal, como eu estava dizendo para vocês, é a roda do caminhão. É ele que vai gerar a força propulsiva, convertendo as energias aqui. Então, eu tenho, por exemplo, se eu pudesse ir medindo pressão e temperatura ao longo do eixo aqui do bocal, então a pressão vai caindo, a temperatura vai caindo, a área, tudo bem, a área, né, ela é convergente e divergente, então desce e sobe, né, e a velocidade aumenta continuamente. Vou mostrar daqui a pouco para vocês o que acontece, por exemplo, se fosse só convergente, ou se a gente errar no dimensionamento, são as ondas de choque ali, tá? Então, a força propulsiva é gerada como reação à aceleração desses gases. Eu achei interessante um comentário uma vez, você falou assim, olha, aquela história, né, da atmosfera. Então, o avião empurra a atmosfera para trás e a atmosfera empurra o avião para frente. De certa forma, é a mesma coisa no espaço, porque imagina que não fosse uma reação química, você podia ter tanques com a sua atmosfera comprimida, aqui a 300 bar. Tá? Então, se você pegar um tanque de ar, não precisa nem ter dois, é um só, um tanque de ar a 300 bar, e expandir num bocal convergente e divergente, vai também gerar força propulsiva. Esse é um motor, inclusive, o pessoal usa em satélite, por exemplo, para posicionamento, né? Então, é interessante porque é como se você embarcasse junto à atmosfera que você precisa para gerar a força propulsiva. Por isso que o termo melhor propelente é um bom termo, mas massa de reação seria um termo interessante. Então, todos os métodos propulsivos, seja uma roda de caminhão ou seja um motor de foguete, precisam de massa de reação. A massa de reação do motor de foguete são os propelentes. E quem é a massa de reação do carro, do caminhão? Oi? Exatamente, você empurra o planeta para trás, ele se vinga e empurra você para frente. Quando você pula para cima, mesma coisa, você está pulando para cima, você está empurrando o planeta para baixo. E de fato, porque se você pensar bem, esse é um bom exemplo assim, didático, né?
Quando você pula para cima, você se desloca para cima e o planeta se desloca para baixo. O que fica constante é o centro de massa entre você e o planeta. Como a sua massa é nada em relação ao planeta, então, né, o centro de massa praticamente, né, com 150 milhões de casas depois da vírgula, é o centro gravitacional do planeta. Tá? Então, todo método propulsivo, a não ser o da Enterprise, do Capitão Kirk, né, precisa de massa de reação. Tá? Todos eles. É por isso que eu falo da história do carro, da roda do carro. E essa foto é interessante. Isso aqui, não sei, é aquelas competições de dragster, sabe? E ali ele está parado, a hora que dá a luz verde, acelera de tudo, né? E olha a transmissão da força propulsiva. Ele tentando empurrar o planeta Terra para trás. Claro que, né, o planeta Terra tem muita inércia. E aí toda a força você visualiza aqui na deformação do pneu. Esse pneu não é, ele é meio murcho, tal, para dar tração, mas ele não é uma bexiga de gás isso aqui, tá? Bom, agora sim, vamos à zoologia dos motores. Vou falar das diferentes configurações. Esse desenho aqui está aqui é o mesmo do slide anterior, é que eu vou mostrar o que um pode ser diferente do outro. Eu estava explicando que vocês têm ali os reservatórios, a baixa pressão, tipicamente 2 bar, 1 bar, ou até... existem motores que é de gás comprimido mesmo, né? Mas aí, assim, eu até citei esse exemplo, mas aí o problema é o seguinte, conforme você vai descomprimindo o gás, a pressão dentro do tanque vai caindo, sabe? Então, não é um motor eficiente. Para controle de altitude, por exemplo, em satélites, tudo bem, mas para propulsão, para lançamento, não. Bom, então você tem que bombear isso, é uma vazão alta, são toneladas por segundo num foguete grande, por exemplo. Isso vai ser bombeado uma bomba, a gente vai chamar de turbobomba, porque eu vou precisar de algum elemento aqui que puxa energia de algum lugar, por exemplo, dos próprios, aliás, só pode ser dos propelentes, é que fisicamente essa energia você pode pegar daqui mesmo, até pegar ali dos gases de combustão em algum momento. Mas então eu vou ter uma turbina ou alguma coisa aqui para gerar um torque vezes rotação, e esse torque vezes rotação que vai acionar as bombas. Então, a ideia é a seguinte, eu vou ter que ter uma turbina aqui, poderia ser um moinho de vento. E aí, diferentes arquiteturas que eu vou mostrar todas para vocês, com vantagens e desvantagens. Bom, uma exceção a isso eu coloquei aqui atrás da minha imagem, para quem está me vendo no YouTube, o motor da V2. O motor da V2, na verdade, ele tinha um tanque auxiliar aqui, de água oxigenada, né, peróxido de hidrogênio. Então ele passava isso no catalisador e aí decompõe o peróxido de hidrogênio, gera vapor, é o que a gente chama de gerador de vapor. Tá? E aí então eu tenho uma turbina completamente autônoma. Depois eu vou mostrar um corte do motor da V2, uma turbina completamente autônoma, e quando você olha o rastro do foguete, você vê digamos, a fumaça, ela funcionava com etanol. A fumaça e o vapor do lado ali, que era do gerador de vapor. Mas fora isso, né, a configuração típica é essa daqui. Potências, eu perguntei para vocês, né? Eu peguei aqui a turbobomba dos Merlin da SpaceX, que é um motor muito testado, veja o que eles conseguem fazer, mas está longe de ser o mais eficiente do mundo. Tem 40 mil HP o motor, a turbobomba dos Merlin. A 40 mil HP, eu pus aqui, é 400 carros aqui de 100 HP. E isso numa coisa que é um pouco maior que a bomba, né? Um pouco maior que esse púlpito, um pouco menor que esse púlpito aqui do meu lado. Tá? Uma turbobomba dessa, alguma coisa como 2 bujões, um pouco menor que uma geladeira, ou 2 bujões de gás empilhados, né? E é equivalente a 400 carros de 100 HP. Por isso que eu perguntei, né, se a potência é pequena, né, ou grande. Então, depende, é o Merlin. Então, né, leva a SpaceX lá, leva a Starlink para o espaço. Bom, como eu disse para vocês, as V2 funcionavam dessa maneira. E esse aqui é um corte aqui da V2, eu tenho uma animação. Deixa eu ver aqui, ó. Então ela, curiosamente, ficou em azul, acho que vocês não vão ver. Ah, tá vendo, vocês veem melhor do que eu.
funcionava com etanol, na verdade é uma mistura de etanol com água, justamente para controlar a temperatura de combustão. LOX significa Liquid Oxygen, então oxigênio líquido, e o vapor gerado ali no gerador de vapor, da decomposição do peróxido de hidrogênio, entrava aqui, tá vendo esse douradinho aqui, são as pás da turbina, é uma turbina a vapor mesmo, igual a do Watt lá, igual as que tinha no Titanic, né? Turbina de Parsons, que a gente fala. E esse vapor que acionava a turbina aqui, e acionava esse meio roxinho aqui, são as bombas, né, que está desenhado em corte. E a bomba é uma bomba hidráulica, como se fosse bomba de piscina. Em geral, o corpo aqui de uma bomba de piscina é de plástico. Tá? Então, esse é o motor mais simples. O primeiro quiz hoje, eu preciso até correr um pouquinho. O impulso específico de um motor reativo quantifica a relação entre quais parâmetros de desempenho? Força propulsiva e taxa de consumo de propelente, força propulsiva e arraste aerodinâmico, força propulsiva e velocidade de rotação da Terra, força propulsiva e quantidade de movimento. É impossível saber. Enquanto vocês respondem aí, eu vou dar uma olhadinha aqui no... então, está mais ou menos que nem ontem. Essa visualização média aqui está igualzinha a ontem também. Tem só um warning, depois tá. Ó, acho que está tudo bem. Oi. Dá para beber, né? Mas você sabe onde ela era fabricada, né? Em Penemundo por prisioneiro de guerra, que era, na verdade, escravo, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Se eu fosse escravo e morasse ali naquela caverna, acho que eu mesmo tinha bebido aquele negócio lá. Bom, feito, pessoal, posso ir em frente aqui? Então, vamos lá. Quais são as diferentes configurações de alimentação da câmara de combustão? Agora eu vou entrar um pouco na arquitetura que eu falei para vocês e citar alguns exemplos de motores reais. Então, arquiteturas diferentes, a mais simples que tem é que a gente chama de ciclo aberto. Então, acompanhe comigo aqui o que é o ciclo aberto. Ciclo aberto, vamos lá, tem sempre o combustível comburente e eu faço o seguinte, eu dreno, esse símbolo que eu coloquei aqui, ó, é uma válvula de 3 vias, é o engenherês, né? É o símbolo de engenharia de uma válvula de 3 vias, e essa alavanquinha ali é porque eu consigo controlar. Então eu sangro um pouquinho de combustível e um pouquinho de comburente, vou para uma câmara de combustão separada, uma pré-câmara de combustão, então eu faço uma outra combustão, gero gases a alta pressão e temperatura, esses gases a alta pressão e temperatura expandem numa turbina, geram potência mecânica no eixo aqui, e essa potência mecânica que aciona a bomba. Isso é bem parecido com o motor da V2 do slide anterior, a única diferença é que esses gases aqui que vão acionar a turbina vinham do gerador de vapor, que era totalmente autônomo. Aqui não, aqui você está pegando os próprios combustíveis, os próprios propelentes. Aí tem algumas diferenças morro abaixo, porque você tem então gases de exaustão aqui. Dependendo dessa pressão nesse ponto aqui, você pode, por exemplo, se você expandir os gases até a pressão ambiente, você pode já descarregar isso direto na atmosfera, que é o que a gente vê no motor do Merlin, tá vendo? Esse é um ensaio de bancada do Merlin. Aqui você vê os gases de combustão da câmara principal, e essa fumaçona preta que é por isso, inclusive, que o booster, a gente vê que ele é todo preto, porque ele é reutilizado várias vezes, e essa fumaçona preta aqui, quando ele está voltando, né, ele religa os motores, essa fumaça preta, então, vai grudar ali na carcaça do booster da SpaceX, lá, do Falcon 9. Mas então, ele expande até a temperatura, até a pressão ambiente, e é descarregado direto na atmosfera. Ou, se você, eu vou expandir isso aqui até 5 bar, aí você procura a seção do seu bocal
corresponde a 5 bar, injeta lá no bocal e ele termina de fazer a expansão para ajudar a gerar a força propulsiva. Tudo depende da potência que você precisa aqui. Os F1, falando do von Braun, também funcionam dessa maneira aqui, tá vendo? E o que eu falei que era a turbobomba, que se o Merlin quantos que eu falei? 400 carros de 100 cavalos, isso aqui, cada um desses aqui era quase que uma Itaipu inteira. E o motor, e a bomba, a turbobomba é só essa peça aqui, ó. Tá vendo? Aqui vale a pena eu dar um zoom, né? E enquadrar os dois aqui, tá vendo? Ó, queima na câmera. Acho que o pessoal de casa não vai ver direito. Deixa eu tirar o zoom aqui. Não. Peraí, que eu saí do modo apresentação. Vamos voltar. E que eu quero mostrar isso aqui, ó. No caso esse aqui é o Saturno V, né? Para quem não reconheceu, esse aqui é o von Braun. O Saturno V faz esse esquema aqui. Expande, mas não expande tudo. Depois injeta os gases, o que seriam esses gases pretos, injeta aqui no próprio bocal. Então tá aqui, ó, essa aqui é a turbobomba, a exaustão, e tá vendo que ele injeta nessa posição aqui, ó, parece um manifold isso. Então ele abraça o bocal e tá jogando esses gases lá para dentro. Por quê? Porque além de contribuir para a geração de impulso, esses gases eles estão bem mais frios, né, e eles contribuem para refrigerar, arrefecer o nome correto, né, de engenharia, o entorno do bocal ali, tá? Então, é um tipo de motor muito testado, muito desenvolvido, mas não é o mais eficiente quando a gente faz análise termodinâmica do motor. Oi. Qual? Esse aqui? Não, aqui, olha, quer ver? Concorda, a pressão aqui é 300... vai caindo, e 1 bar, 1 atmosfera. Então é só você procurar a posição que corresponde à pressão de exaustão dessa turbina, entendeu? Então é na mesma pressão, porque se está 1 bar aqui e você joga 5, vai entrar gases daqui para cá, tá? Então não vai funcionar. Mas a gente dimensiona para ser assim. Tá, O outro ciclo, aquele era ciclo aberto, porque os gases, eles voltam para... ou são jogados fora, né, ou simplesmente naquela posição do bocal. Os de ciclo fechado, esses sim são mais eficientes, e ele funciona da seguinte maneira, porque, eu vou até voltar um slide, essa queima aqui, olha, em geral é estequiométrica. Você pega exatamente as quantidades estequiométricas de combustível e comburente necessárias para essa combustão. Agora não, agora a queima não vai ser estequiométrica. Acompanhe comigo. Você vai pegar, por exemplo, nessa configuração, vai pegar todo o comburente. O comburente quem é? Oxigênio. Então, é ciclo fechado, ou assimétrico, eu até prefiro esse nome. Ele é um ciclo assimétrico, rico em comburente. LOX rich, em inglês. Tá? Então, você vai queimar todo o oxigênio, né, com um pouquinho do combustível. Quanto pouquinho? O suficiente para você gerar essa potência para acionar essa única bomba aqui. Esse motor é mais simples, ele só tem uma bomba, percebe? Então você vai queimar com excesso de oxigênio nessa configuração, então diluída, né, pelo comburente. Então, digamos, você está entrando com oxigênio a menos 150 graus aqui, ele é criogênico, né? O LOX, o L do LOX é liquid oxygen. Então, ele vai aqui de menos 150, nós vamos calcular essas temperaturas. Menos 50 graus, por exemplo. Aí, menos 50 ele já é vapor, então expande aqui, né? E aí, o que acontece? Aí os gases de combustão desse pré-queimador, ou pré-combustão, eles são riquíssimos ainda em oxigênio, porque todo o oxigênio está passando aqui. Aí o restante do comburente é que vem para cá, né? E termina a queima na câmara de combustão. Então, ciclo fechado, porque não tem exaustão de gás de combustão, né? Os gases de combustão entram aqui na câmara de combustão e queimam
dizer, ele é um gás inerte, mas como ele vai ser acelerado junto, então ele contribui para a geração de força propulsiva. Motores que tem isso daqui, né, o New Shepard, o B1 aqui, e esse aqui é um que faz pouso retropropelido, então ele tem um controle muito fino da vazão, e esse controle é feito controlando, além da vetorização do empuxo, porque é um problema instável, né, você consegue controlar a taxa de consumo de propelente controlando a rotação dessa bomba aqui, né. Vocês reconhecem esse sujeito aqui? Eles estão... É o Capitão Kirk, né, como é que é o nome dele mesmo? William Shatner, exatamente, me fugiu o nome. Bom, outro motor, né, é que isso está mudando bastante. Esse slide já tem alguns anos, né, então, até agora eles não conseguiram... Exatamente. Estava programado para voar esse ano ainda, né, mas, poxa, né, então talvez o ano que vem deve voar, né. Vamos lá, o outro ciclo fechado também, agora é a mesma coisa, só que é o contrário, em vez de ser diluído com o comburente, é diluído com o combustível. Então é a mesmíssima coisa, todo o combustível entra no pré-queimador, e aí é só a quantidade de comburente necessária para gerar potência mecânica que é drenada aqui, tá? E aí queima e vai tudo para lá. Motores que usam esse esquema, os motores do ônibus espacial, tá? Que é esse RS-25, que é um motor excelente, tanto em termos de eficiência, quanto em reutilização. Esse é um dos primeiros motores que foram amplamente aplicados em várias missões, né? Era reutilizado várias vezes. Tinha um custo de manutenção enorme e tal, mas ele é. Cuidado, uma coisa que aproveitar que tem uma foto, o motor propriamente, o que é? O motor é só isso aqui, ó. E, na verdade, a maior parte do que eu estou mostrando aqui com o mouse é a bomba de combustível, que seria. Vamos fazer analogia com o carro. O resto que vem embaixo aqui é o bocal. Então, é só a parte da expansão. A maior parte do volume de um motor desse é o bocal. A massa, tudo bem, a massa é o motor aqui. Mas esse aqui posso ir mais rápido. E o cálice sagrado aqui dos motores, e eu estou dizendo assim porque é o mais eficiente de todos, é o motor de ciclo fechado não assimétrico, portanto simétrico. Então ele faz uma queima rica em combustível de um lado e rica em comburente do outro, com câmaras separadas, tá? E aí o restante vai e termina de queimar na câmara de combustão. Por que isso é eficiente? Além de ser eficiente termodinamicamente, em termos práticos também é bastante eficiente, porque, por exemplo, vamos supor que você tem que operar essa bomba, nos slides anteriores eu omiti uma das bombas, por simplicidade, mas o problema é o mesmo. Vamos supor que você tem que operar uma dessas bombas a rotação diferente. Tá? Então, no caso aqui é muito simples, porque são bombas diferentes acionadas por eixos diferentes, é tranquilo. Mas eu vou até parar aqui e voltar no motor da V2. Deixa eu voltar aqui no motor da V2, que estava aqui. Né? Então, eu vou voltar nesse motor. Está vendo? É um único eixo, a gente fala eixo solidário, e você tem as duas bombas. Esse azulzinho aqui é uma das bombas, a bomba de etanol, né? E essa outra aqui, esse outro azulzinho aqui é a bomba de oxigênio, de LOX. Suponha que por algum motivo você precisasse operar essas bombas com rotações diferentes. Você teria que ter um sistema de engrenagens aqui, para alterar a rotação do eixo. E aí mais engrenagem, com essas potências todas aqui, então o torque é altíssimo, tá? E para quebrar, né, basta complexificar. Então, uma das vantagens de usar uma vantagem técnica, não estou nem falando da vantagem termodinâmica, né, é justamente você ter uma facilidade muito grande de trabalhar com rotações diferentes. A vantagem de usar motor elétrico também é essa.
porque aí você, motor elétrico, veja carro elétrico, não precisa de câmbio, porque o motor elétrico você só controla a velocidade, controlando ali, por exemplo, a corrente, né? Motores que usam, então, o Raptor da SpaceX, e aí eu coloquei umas fotos aqui desses foguetes que a gente falou. A Rússia era quem tinha desenvolvido esses motores. Além do Raptor, eu esqueci o motor russo, que era de ciclo fechado também, e eu não conheço outros, né? Mas teve muitos, então provavelmente eu estou enganado. Mas quem está operando agora esses motores é justamente a SpaceX aqui com os seus Raptor. E aí o combustível é outro, né? O combustível é metano, mas combustível eu vou falar na segunda parte mais à tarde. Então, comparação entre as principais configurações. Tá? Eu vou desestagiar o meu slide, porque agora já vou entrar um pouquinho mais na parte técnica. Agora sim, eu estou desenhando todas as bombas que eu preciso. Tá? Então, o ciclo aberto, as duas bombas, tá vendo? Eu sangro, dreno um pouquinho do combustível e do comburente, gera potência. Esse aqui é o motor da V2. E se você precisar que essas bombas tenham rotações diferentes, você precisa colocar um sistema de engrenagem aqui, tá? Uma caixa de câmbio. Não de câmbio, mas um redutor, né? O que seria aqui o rico em oxigênio, tá vendo? Então, a mesma coisa. Todo o oxigênio queima com um pouquinho de hidrogênio, e aí o restante termina de queimar. E aqui tem já mais um detalhe, tá? Aliás, dois detalhes que eu queria mencionar para vocês. Porque, primeiro, esse rico em oxigênio, ele é bem mais comum, tá? Ele é bem mais comum, porque é muito difícil você trabalhar com hidrogênio, porque a molécula é muito pequena, então assim, vazamento, qualquer microtrinca, ele vaza, tá? Então, são problemas técnicos, e por isso eu estou salientando um pouco essas coisas, porque recentemente tem se falado muito em avião a hidrogênio, e sem se preocupar muito com as dificuldades técnicas de trabalhar com hidrogênio, correto? Então, eu vou salientar isso para vocês, mas na segunda aula hoje eu vou mostrar por que o hidrogênio é realmente o combustível por excelência do ponto de vista propulsivo, não do ponto de vista prático. Mas tem uma outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o arrefecimento das paredes do motor. Por quê? Quando você queima qualquer coisa com oxigênio puro, que é o caso aqui, e eu até trabalhei muito com isso, eu trabalhei num incinerador industrial na região de Suzano, e a gente, para aumentar a temperatura de combustão, jogava oxigênio puro dentro da câmara de combustão. Era um incinerador industrial, ele queimava de tudo lá, queimava, eu vi coelho congelado sendo queimado, lotes de tênis, o tênis que fabricava na fábrica e não passava no controle de qualidade, eles tinham que incinerar, porque senão caía no mercado negro e era um tênis de marca e estragava com a marca. E às vezes você precisa de alta temperatura para queimar tudo aquilo de fato. Então, nós vamos calcular isso, mas essa temperatura aqui vai chegar a alguma coisa como 3.000 graus, 3.500 graus aqui. Então, não há material metálico, seja, ou mesmo cerâmico, que vai aguentar essas pressões combinadas com essas temperaturas. Então, você tem que resfriar. E você tem um fluido refrigerante fantástico aqui, que são, no caso aqui, os dois, né? Tanto o combustível, tanto o comburente quanto o combustível são criogênicos. Se a gente entrar numa tabela, isso aqui vai estar a menos 180 graus, menos 150 graus. Então é muito interessante você usar, por exemplo, tá vendo? Estou vindo com hidrogênio aqui, você passa o hidrogênio no encamisamento aqui, então as paredes do motor, eles têm várias cavidades e tubos, e agora com impressão 3D, isso já é impresso na própria parede do motor, é cheio de cavidades. Então esse fluido entra aqui, resfria as paredes. Então vamos acompanhar o caminho do hidrogênio aqui. Ele vem aqui, digamos, a menos 180, nós já vamos fazer esses cálculos todos, tá? Menos 180, resfria,
E aí que ele volta aqui e entra na câmara de combustão, já a uma temperatura um pouco mais alta. Correto? Então, né, os fluidos criogênicos têm essa vantagem também de resfriar a câmara de combustão. A outra arquitetura que eu mostrei, que seria rica em combustível, no caso aqui o hidrogênio, e eu peguei aqui o CH4, que seria o combustível lá de ciclo fechado do Raptor. Ok? Então, agora sim, vamos a uma análise termodinâmica de um motor. E, de novo, vale o que eu falei para... Oi, pode falar. Uhum. Em geral, você trabalhar com combustível na fase gasosa é melhor porque você tem uma qualidade de mistura melhor. Tá? Porém, o gás ele tem pouca densidade, então a sua câmara de combustão vai ficar muito grande para queimar a mesma massa de combustível comburente. Então, é uma solução de compromisso aí. Tá? É interessante trabalhar com líquido, porque então você torna tudo mais compacto, portanto mais leve, só que aí você precisa de um sistema de pulverização desse combustível na câmara de combustão. Isso é um negócio interessantíssimo, ver como é que é a cabeça aqui da câmara de combustão. Com vários injetores ali, para justamente pulverizar. Então, um veículo tem também esse tipo de problema, um carro, né? Fala. Tá, depois você volta. Vamos lá, então, vamos pegar um caso real, porque tudo isso que eu estou falando é meio Discovery Channel, né? São coisas assim, vamos pegar um caso real com dados reais. E aí a gente não escapa da NASA, porque como eu disse, acho que ontem para vocês, a gente tem muitos dados sobre esses projetos mais antigos da NASA. Então eu peguei aqui o motor do ônibus espacial, os RS-25, são esses motores aqui, não estou falando dos boosters, tá? E vamos analisar. Eu tenho eles aqui do lado, eu vou até apagar a foto aqui para vocês não verem. Os dados que eu tenho lá dos relatórios, então eu já tenho aqui, ó. Por exemplo, né? Eu consumo ali 36,4 kmol por segundo de hidrogênio a 3 bar menos 250 graus Celsius. 13,9 kmol por segundo de oxigênio a 3 bar menos 180 graus Celsius. Então, esses dados são dados reais, correto? Porque acho que, não sei quem perguntou de temperatura e tal, a gente vai ver agora essas temperaturas. Então, eu tenho todos esses dados, até a eficiência das bombas, a eficiência isentrópica das bombas 70%, aquilo que eu dreno ali de oxigênio, 2,23 kmol por segundo para a câmara de pré-combustão, eficiência também de 70%, a eficiência da turbina. Tá vendo? Que interessante aqui, já tem um dado que eu posso falar para vocês. Aproveitar que está zoomada a imagem. Eu estou usando aqui, ou eles, né, usam o hidrogênio para fazer o arrefecimento da câmara de combustão. Então, é essa linha azul aqui, ele está vindo a quanto? A menos 250. Vem, resfria a câmara de combustão e chega aqui a menos 125, a 400 bar. Ok? Então, passou na bomba ali. Então, 400 bar menos 125 ainda é líquido. Tá? E aí vai pulverizar na câmara de combustão aqui e vai entrar em combustão. Aí expande, deixa eu ver onde... E o interessante dessa história, que eu esqueci de mencionar para vocês, é que a gente tem dados, mas não tem todos os dados. E é interessante usar a termodinâmica para tentar inferir alguns desses dados. Então, os dados que eu consegui do RS-25 são esses aqui. Então, vamos tentar, é o que eu chamo de hackear o motor do ônibus espacial aqui. Eu vou explicar para vocês aqui, então, as diferentes transformações que estão ocorrendo. Deixa eu ver. E tem uma nomenclatura de termodinâmica aqui, que é essa numeração 1, 2, 3, 4, que são esses rótulos, esses alfinetinhos espetados aqui com cores. Depois a gente vai colocar isso num diagrama termodinâmico. Então, 1, 2. Acompanhe comigo para quem não tem muita prática de análise termodinâmica.
2 é a transformação ocorrendo do ponto 1 até o ponto 2, portanto, na bomba de hidrogênio. Então, é assim que a gente tem que ler esse gráfico, porque depois vocês vão receber essa transparência com todas, né, com tudo pronto aqui, sem estagiar a transparência. Do mesmo jeito que a gente faz um estagiamento do foguete, o professor aqui tenta estagiar a transparência para a absorção ser mais eficiente. Então, a transformação que está ocorrendo de 1 para 2, ou seja, na bomba, é bombeamento de 36,4 kmol por segundo de LH2 entre 3 e 400 bar, com eficiência isentrópica de 70%. Isso está lá no relatório, então estou transcrevendo aqui. De 2 para 3, quem é 2, 3? 2 é todo aquele caminho, ó, o hidrogênio vem aqui, faz a volta toda no encamisamento e volta aqui em 3. Então é um pré-aquecimento isobárico, portanto pressão constante, não estou desprezando a perda de carga ali, até a temperatura de menos 125. A próxima transformação, 3,4. Quem é 3,4? Já é a combustão na câmara de pré-combustão. 3,4 é aqui, ó. Inclusive mudou de cor ali, tá vendo? É um azul, é isso, né? É um azul um pouquinho mais escuro, um azul um pouquinho menos escuro. É porque esse código de cores depois eu uso no diagrama que vem no próximo slide. Então, o que é isso? Uma combustão adiabática. O que é adiabática? Não troca calor com o ambiente. Toda a energia liberada na combustão fica confinada nas próprias substâncias formadas na combustão. De 2,23 de LH2, combustão dos 36,4 de LH2 com 2,23 de oxigênio, esse 2,23 aqui, gerando uma mistura supercrítica. Supercrítica é acima do ponto crítico, contendo uma pequena fração de vapor d'água. Por que uma pequena fração de vapor d'água? Quando você queima, essa combustão ela está mostrada aqui, ó, tá vendo? É 36,4 de H2, começando a menos 125, mais 2,23 de O2, começando a menos 162, dando, quando você queima hidrogênio com oxigênio, você forma água. E o restante é o hidrogênio que não queimou, numa temperatura que eu não sei, T4. Por que 4? Porque é esse ponto aqui, ó. Correto? Estou meio que explicando um pouco como é que a gente faz uma análise termodinâmica do ponto de vista do formalismo aqui. Aí 4, 5. 4, 5. 4, 5 é na saída da turbina aqui. Então, o que é essa transformação? Expansão de 400 para 200 bar, que é a pressão, esse 200 bar, esqueci de falar, é a câmara de combustão. Com eficiência isentrópica de, eu pus 95%, mas está escrito 70%, então não sei como é que eu fiz a conta, mas didaticamente não tem problema. 5, 6 já é a combustão adiabática do hidrogênio remanescente, esse 11,67 vem daqui, ó, vem do 11,67, gerando a mistura contendo vapor d'água, né, aqui, ó. E aí, a última expansão é 6, 7, de 6 até 7, expansão no bocal convergente e divergente até 0, seria o vácuo, ou até uma atmosfera na partida, porque o ônibus espacial na partida já acionava esses motores também. E aí eu vou mostrar o efeito que isso tem. Correto? Então, esse aqui é o funcionamento do motor, e eu estagiei o slide, porque vocês vão receber isso depois, quando eu mandar o PDF para vocês. Mas aí, quando vocês forem estudar, leia exatamente do jeito que eu expliquei para vocês aí. Ótimo, deixa o motor de lado. Vamos ver essas transformações no diagrama termodinâmico. Agora é um pouco daquela parte que eu falo da erudição termodinâmica da coisa, né? É um gráfico de temperatura, ou de entropia em função da temperatura. Temperatura é temperatura, não depende da substância. Mas a entropia depende da substância. Então, digamos, o eixo horizontal aqui, ele é arbitrário, porque eu estou usando esse gráfico para as duas substâncias. Então, de novo, eu não vou gastar muito tempo nesse diagrama, mas é só para explicar como é que a gente analisa ele. Então, lembra, quer ver? Vou até voltar ali, ó. O que era 1, 2, bombeamento isentrópico. As palavras-chave aqui é bombeamento
com eficiência isentrópica de 70%. Então, esse bombeamento de 1 para 2, se ele fosse com eficiência isentrópica de 100%, ele seria exatamente na vertical como eu desenhei aqui. Tá? Então, como ele está dizendo que é 70, né, o bombeamento vai gerar um pouquinho de entropia e o ponto 2 vai cair um pouquinho à direita aqui. Eu só não pus porque na escala é pouco mesmo. Tá? Então, esse é o diagrama termodinâmico com todas as pressões e todas as temperaturas, e a gente usa isso, então, para fazer os cálculos. Pode falar. É que o desenho que eu fiz, essa variação 1, 2, está sendo de 1, 2, vou fazer assim, ó, o 1 azul para o 2 azul, do jeito que eu desenhei, é uma transformação isentrópica, ou com eficiência isentrópica de 100%. Significa entropia constante. Vocês vão fazer termodinâmica comigo esse semestre, né? Esse gráfico vocês vão... Eu vou dar esse gráfico para vocês, hein? Então, a eficiência isentrópica de 70% ao estava escrito, na realidade, não é isentrópica. Isso. Eu fico agora que eu entendi a sua dúvida, né? A gente fala eficiência isentrópica, o quão próximo da isentropia a gente está. Você pode entender assim. Né? É que eu não defini eficiência isentrópica para vocês. Tá? É uma forma de falar. Né? Bom, então esse é o gráfico, esse aqui que a gente vai usar para fazer contas, e é uma sugestão de TCC para o pessoal que vai fazer TCC. Lembra, essas aulas elas ficam gravadas, o pessoal que vai fazer no modo assíncrono, aí a terminologia é complicada, mas ali de janeiro a abril, vai chegar nessa aula, eles precisam fazer um TCC, uma monografia, e uma sugestão muito interessante é fazer a análise termodinâmica desse motor aqui, ou de outro, né, que você tem os dados. E como eu estava dizendo, isso aqui é uma das aulas do curso de termodinâmica, e eu tenho todas elas gravadas ali no YouTube, né? Todo semestre que eu dou essa matéria, eu gero um playlist com todas as aulas, e é só assistir a respectiva aula. Bom, por que alguns motores são mais eficientes ao nível do mar e outros no vácuo? E aí isso vai levar a gente para o segundo tópico da aula, que é o bocal de exaustão. De novo, apertei o botão errado aqui, desculpa, pessoal. Então, por que eles são diferentes? Eu vou pegar um lançamento real, que é um lançamento da Starlink, e vou pegar agora uma câmera, acho que é aqui, ó, vou soltar aqui para vocês e vou parando o vídeo. Vou pegar essa cena aqui. Então ele acabou de decolar, não está muito alto, tá vendo? A gente está vendo a costa ali e tal. Então a pressão atmosférica aqui ainda está próxima de 1 bar. E vamos fazer umas marcas aqui, ó. Mais ou menos onde que está o jato de expansão. Agora eu vou soltar o vídeo e não vou parar mais. Cadê o meu? Soltar o vídeo e não vou parar mais. Onde é que está o jato de expansão? Acho que eu posso pular um pouquinho. Olha como a minha CPU ela sofre. Tá difícil aqui o meu. Eu vou fazer o seguinte, em vez de animar, eu vou fazer, ó, aqui subiu um pouco mais. Em vez de soltar o vídeo, é que eu tenho que pegar mais aqui, ó. Olha como está expandindo o jato de expansão. Expandindo o jato de expansão. Vocês perceberam o que está acontecendo? Conforme o foguete vai subindo, a pressão atmosférica externa vai caindo. Então, aqueles gases, isso tem a ver com o projeto do bocal, né? Mas o fato é que eles vão expandindo de mais ou de menos, né? Então, vai expandindo esse jato. Isso, dependendo de como você projeta o motor, pode levar a perda de eficiência. Eu estava dizendo que o bocal é a roda do foguete, então é como se a roda começasse a patinar. Eu vou mostrar isso já para vocês. Então, perde eficiência na transmissão da força. Vamos ver de onde é que vem esse fenômeno, o que pode ser feito para evitar esse fenômeno, e é justamente esse fenômeno que explica o fato dos motores operando ao nível do mar serem menos eficientes que os motores que operam no vácuo. Tá? Bom, vamos em frente aqui. Então, o que está acontecendo é o seguinte, acompanhe comigo que agora eu vou explicar. Você vai lá e dimensiona o seu bocal. O seu bocal, vamos supor que você
dimensionou para expandir até a pressão atmosférica. Então, os seus gases que estão vindo aqui dentro do bocal, eles vão expandindo, expandindo, expandindo. Quando chega aqui nessa posição, se tudo está funcionando nominalmente, ele chega com 1 bar. Se a pressão externa também é 1 bar, então tudo bem, o seu jato sai paralelo, bonitinho. Porque quanto mais verticalizado sai o jato, mais você gera força propulsiva, tá? O que acontece, por exemplo, se agora o ambiente externo está a 0,5 bar, o motor subindo. Nessa posição você tem gás, os propelentes, os gases de combustão a 1 bar, mas o ambiente externo está a meio bar. Então ele vai terminar de expandir fora do foguete, fora da tubeira, como se a roda do carro estivesse patinando justamente, porque essa expansão é que permite gerar força propulsiva. Se essa expansão ocorre na atmosfera, ela está propulsionando a atmosfera e não o foguete, correto? Né? Então é perdendo. E o que acontece se expandir muito mais ainda? Eventualmente, aí é um fenômeno bidimensional. Você tem até, a expansão é tão grande, você pode ter descolamento do escoamento aqui. É como se você, fazendo as analogias, né, tentasse fazer uma curva muito fechada numa velocidade muito alta, o seu carro vai derrapar. Né? Então aqui o gás está querendo expandir muito rapidamente, ele não consegue, porque para expandir ele tem que liberar calor, por exemplo, e pode descolar o escoamento aqui. Aí eu vou mostrar uma animação disso para vocês, tá? É um bocal de expansão, em alguma posição, aqui ele está sendo operado, né, fora da condição nominal, que lembra, a gente projetou para expandir a 1 bar. Tá? E aí descola o escoamento e forma essa onda de choque. Para quem não está acostumado, isso aqui é a gente chama de fotografia de Schlieren. Você emite luz polarizada, na onda de choque, a onda de choque muda o plano de polarização da luz. Então, na câmera você põe um polarímetro, um filtro, que nem, não sei se vocês já usaram óculos escuros de lente polarizada. Então, você filtra, você atenua planos de polarização da luz girados aqui por causa da onda de choque. Então, a gente materializa a onda de choque. Tá? Então, isso aqui, olha, isso aqui não pode acontecer, porque aí realmente você não vai conseguir fazer o lançamento. Isso aqui é natural que aconteça, acabei de mostrar para vocês. Professor, mas por que eu não projeto o bocal para operar a meio bar? Porque aí ele começa, porque quando começa a pressão maior, né, então eu já vou mostrar isso para vocês, o jato contrai. Então você pode fazer uma pressão média. Né? A gente não faz isso, a condição nominal de operação é feita a 1 bar, porque a gente precisa de o máximo de empuxo possível na partida. Então o motor na partida, ele é de propósito, quer dizer, ele é dimensionado para ter o máximo da eficiência propulsiva a 1 bar, que é na superfície. E a gente paga o preço de perder eficiência propulsiva na medida que o foguete vai subindo. E é outra razão para estagiar o foguete. Tá? Se a gente pudesse medir a eficiência propulsiva a cada instante, naquele vídeo do slide anterior, ele começa com eficiência propulsiva máxima e vai caindo, 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 até uma hora que não vale a pena mais você propulsionar com esse motor, é melhor descartar ele e acionar os motores do segundo estágio, porque aí esses motores terão os bocais dimensionados para a condição nominal correta. Então é por isso que, tá vendo? Aqui são motores Merlin, e a versão para o nível do mar é a versão para o vácuo. É o mesmo motor, a única diferença é que é o tamanho do bocal. Como no vácuo ele vai expandir muito mais, então esse bocal tem que ser, né, tem que ter uma área maior aqui embaixo e mais extensão. É exatamente por isso que... Mas o motor é o mesmo, tá? A única coisa que muda é como, sei lá, fazer minhas analogias, né? O professor tem essa mania. É que nem, sei lá, você vai fazer um trajeto de carro, uma parte é no asfalto, você usa pneu para asfalto, a outra parte é no barro, então você usa pneu de barro. Pneu de barro não, pneu para o barro. Você vai adequando a sua condição de tração. Ok?
Existem possibilidades também de a gente tentar evitar, se pesquisa muito isso, um motor que seria autoajustável. Não sei se já ouviram falar nos Aerospikes. Acompanhe comigo. Vamos pegar, eu vou fazer uma animação para induzir em vocês a ideia desse Aerospike que eu já vou mostrar. Então vamos pegar dois motores aqui, dimensionados. Quando eu desenho a exaustão paralela aqui, significa que ele está expandindo na condição nominal. E a gente já vai entrar no detalhe disso. O que acontece, por exemplo, se eu inclinar os dois motores assim? Né? Acontece o seguinte, suponha, né, que eu tenho essa coluna de expansão aqui, ó, tá? essa coluna de expansão, e agora eu removi o bocal, e agora o meu motor não é isso aqui mais, tá vendo? Aqui eu tinha os bocais, tá? Agora eu não tenho mais o bocal e formei isso. Agora o meu motor vai ser essa parte que está em branco aqui, ó. Tá? Como é que ela vai funcionar? Isso são, é o que eu falei para vocês, os Aerospikes, que pode ser essa geometria aqui rotacionada ou transladada, os lineares e os rotacionais. Mas o que acontece é o seguinte, ó. O que acontece é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Na medida em que, talvez essa figura seja melhor, na medida em que você tem a pressão atmosférica mudando aqui fora, né, esse jato ele vai engordar e emagrecer conforme a pressão externa, então ele é autoajustável. Tá? Então, são os Aerospikes, que como eu estava dizendo para vocês, podem ser rotacionais ou lineares, como esse aqui. Ele é muito eficiente nessa situação, mas ele tem outros problemas, por exemplo, de alimentação, né? Então, bastante interessante esses motores aqui, né? Eu não conheço nenhuma aplicação real, assim, real que eu digo comercial, né? Tem protótipos desenvolvendo. Então, ele é autoajustável, porque, por exemplo, se a pressão externa diminuir, como eu mostrei para vocês, ele simplesmente expande um pouquinho o jato. Se a pressão aumentar, ele contrai, né, ela vai sempre diminuir. Tá? Então, são os motores autoajustáveis. Né? Bom, e agora sim, a parte final da aula, o funcionamento do bocal supersônico. Porque essa minha aula hoje eu quero falar da roda do caminhão. No contexto, gastei quase que 2/3 da aula aqui para explicar o contexto, e a cereja do bolo aqui é o funcionamento do bocal. E na aula seguinte, depois do café, é a parte de combustíveis e combustão. Funcionamento do bocal supersônico. Antes eu vou só comentar um pouquinho outros tipos de motores. O que é um motor nuclear? Na verdade é exatamente a mesma coisa. Vamos de trás para frente. E olha os impulsos específicos que um motor nuclear pode alcançar. Alto, né? 850 mil é bastante alto. O Raptor, que é um dos mais eficientes hoje, é alguma coisa como 350, ou o motor do ônibus espacial também, um impulso específico alto. Tá? Mas, aqui, ó, é um motor como qualquer outro. O fato dele ter um impulso específico mais alto significa que ele consegue acelerar muito aqui, esses gases. Então, a diferença, na verdade, está aqui, ó. Qual que é o propelente? Hidrogênio. E na aula que vem eu vou mostrar por que é o hidrogênio preferido. Eu posso até adiantar, porque para ele ser eficiente, para ter eficiência propulsiva, a sua molécula tem que ter massa molecular baixa, né? Então, mas isso vai aparecer numa equação da próxima aula. E no próximo slide eu vou falar da propulsão iônica. Mas então como é que funciona? Você tem massa de reação. É aquela ideia que eu falei para vocês lá do terraplanismo argumentativo, é você embarcar junto a atmosfera para poder gerar propulsão. Só que sabendo que hidrogênio é melhor, então em vez de embarcar a atmosfera, embarca o hidrogênio. Como é que funciona? Mesma coisa, está vendo? Uma bomba, para pegar aqui, digamos que ele esteja a 3 bar, e aqui 300 bar. Então essa bomba vai bombear de 3 para 300 bar, só que você precisa, a gente fala, energizar o combustível. No caso, o combustível é uma catacrese, né? Porque é o propelente, não está tendo reação de combustão. Mas então você tem aqui hidrogênio líquido a alta pressão,
e agora você precisa energizar, quer dizer, aquecer. Então você passa isso num reator nuclear. O que está em amarelo aqui, na verdade, o desenho não é assim, né? Aliás, um detalhe, esse motor já foi, como protótipo, já funcionou, ele já foi instalado num avião bombardeiro, que a ideia deles, isso na Guerra Fria, a ideia era ficar voando continuamente, né? Porque se você alimentar com combustível nuclear aqui, você só vai precisar repor o hidrogênio, né? No caso do avião, era a água que funcionava aqui. Bom, mas então você tem uma reação de fissão nuclear. A fissão nuclear gera energia térmica, aquece o hidrogênio, você já tem alta pressão dada pela bomba. A fissão nuclear aquece o hidrogênio. Então ele vai sair aqui onde eu estou com o mouse, alta pressão, alta temperatura, expande, tá? E alcança esses impulsos específicos por dois motivos. O fato de ser hidrogênio, por causa da massa molecular, coisa que eu vou explicar na próxima aula, mas o fato de ser uma reação nuclear, uma altíssima potência de aquecimento, portanto, consegue alcançar altíssimas temperaturas. Ok? Isso, então, é um projeto conceitual desse Copérnicus aqui, que seria um motor que conseguiria levar esse pessoal para Marte, por exemplo. O grande problema desse tipo de motor, que seria o motor nuclear, é justamente a radiação, porque você tem que proteger os astronautas, né, e os tripulantes da radiação. Então você tem que ter escudos, afastar um do outro, por isso que ele tem essa estrutura comprida aqui assim, e também por ser hidrogênio. O grande problema do hidrogênio é o volume dele, é muito grande, mesmo liquefeito. Tá? Então, é um projeto conceitual. A propulsão iônica, aí é melhor ainda, tá? Os ISPs, porque você consegue acelerar a sua massa de reação a coisa como... Você vê, eu falei para vocês do Merlin, do Raptor, que é 3 km por segundo. Esse motor nuclear, alguma coisa como 10 km por segundo. Um motor usando xenônio, por exemplo, ele vai conseguir acelerar, por exemplo, a 50 km por segundo. Isso varia muito, claro, né? Mas então já são ordens de grandeza maior. O problema desse tipo de motor, e eu já vou explicar por que o xenônio. O problema desse tipo de motor é que você, por causa do que eu já vou explicar, você só consegue gerar forças pequenas. 0,1, menor do que 10 newtons, vamos falar assim. Isso, 10 newtons realmente é exagerando. 10 newtons, quanto é 10 newtons? Oi? Um quilo. 10 newtons é 1 quilo. Então, imagina você acelerar uma espaçonave de 10 toneladas com uma força de 1 quilo. Vai levar 2 anos. Tá? Tudo bem. Então, para massas pequenas ou missões que você pode esperar todo esse tempo, não tem problema nenhum, é ótimo. Né? Por exemplo, para um satélite, exatamente, para fazer controle de atitude do satélite, perfeito. Né? Agora vamos ver o que é. O princípio é exatamente o mesmo, é acelerar alguma coisa a alta velocidade para trás. Que coisa é essa? Um gás ionizado. Vocês já viram, às vezes você compra assim em lojas de bugiganga, aquela esfera de vidro com aquele gás ionizado dentro, forma uns raios assim, é xenônio. Né? Bom, outros gases geram outras cores, né? Mas por que o xenônio? Porque o xenônio ele é facilmente ionizável. Você com uma pequena potência elétrica, você consegue ionizar ele. Ionizar significa arrancar os elétrons. O xenônio é um gás nobre, né? Então você arranca os elétrons do átomo, então vira um plasma, na verdade, né? Aliás, a USP trocou todas as suas lâmpadas por lâmpadas LED, mas quando eu dava aula, né, eu mostrava assim numa sala dessa, onde é que tem um plasma aqui nessa sala? Eram as lâmpadas fluorescentes, essas compridas, né? Eram lâmpadas ionizadas, né? Então, um gás ionizado é um plasma, que é aquele mesmo gás que forma na reentrada do foguete, por exemplo.
Tá? Mas então você tem aqui bobinas, campos eletromagnéticos que vão ionizar o gás. Então você vai arrancar os elétrons desse gás. Aí tudo bem, aí você descarta os elétrons aqui, mas supostamente, assim, para o nosso cálculo eles não têm massa, né? E aí o íon aqui, o xenônio, né, o que sobrou do xenônio, acaba passando aqui em placas com polaridades invertidas, então isso acelera muito. Isso aqui é análogo a um canhão eletromagnético, não sei se vocês já viram. Mas o fato é que você consegue acelerar absurdamente essas moléculas, mas não muitas moléculas. E é o xenônio porque você precisa pouca potência elétrica para acionar. Então, como seria um motor iônico desse no espaço? Primeiro, xenônio, tudo bem, você embarca um tanque de xenônio. Segundo, potência elétrica, pequena potência elétrica. Então você consegue suprir isso com o quê? Painel fotovoltaico. Se a sua emissão está perto do Sol, beleza, um painel fotovoltaico. Alguns satélites que ou precisam de mais potência, ou como é os rovers, as sondas robóticas lá em Marte, as maiores já não usam mais painéis fotovoltaicos, já usam, aí é nuclear mesmo, né? É um combustível nuclear que gera calor, e aí esse calor é convertido em eletricidade diretamente. Tá? Bom, eu só queria fazer essa passagem, vou falar de passagem nisso, e são motores de baixa força propulsiva, mas tremendamente eficientes. Então funciona muito para missões, né, que você pode, o tempo não é um problema. O funcionamento do bocal, por que convergente e divergente? Isso aqui eu posso ser rápido, né? O bocal, então, a gente está analisando agora, da câmara de combustão para frente. Então eu tenho, vamos acompanhar aqui, alta pressão, alta temperatura, pressão e temperatura e velocidade zero antes da bomba. Nas bombas aumenta a pressão, aumenta pouquinho a temperatura porque está na fase líquida, ok? Na câmara de combustão a pressão permanece constante, a temperatura aumenta muito porque está acontecendo a reação de combustão, que no motor iônico é o campo elétrico, no motor nuclear é a reação de fissão nuclear. No caso do motor químico é a reação química que energiza o propelente. E aí entrando no bocal, nessa seção aqui, ó, você vai ter então a conversão da energia, digamos assim, de pressão e temperatura. Na verdade, pressão e temperatura a gente chama de entalpia, em termodinamiquez. Então está convertendo a energia entálpica em energia cinética translacional dos gases aqui. O bocal funciona assim. Dados de um motor real, para depois a gente hackear ele, não vou ter tempo de fazer isso para vocês, mas então esse aqui é um Raptor. Eu queria destacar para vocês, deixa eu ver se eu tenho nesse slide, a potência dessa bomba. Não está aqui. Mas então a gente tem, tá vendo? 133 kg por segundo, 493 kg por segundo, temperaturas, pressões, a gente tem dados. A SpaceX no começo era muito generosa em termos de divulgar esses dados, eles são bem mais fechados hoje. A própria telemetria dele dava para a gente ter acesso direto, acredite, não era codificada a telemetria deles, né? Mas então tem muitos arquivos aí disponíveis com telemetrias antigas, né? Bom, a questão que eu queria colocar é por que convergente e divergente. Eu já coloquei essa questão no começo da aula, porque ela é contraintuitiva, né? A gente sabe que quando estreita, acelera, e quando alarga, desacelera. Mais ou menos quando um rio estreita, ele acelera. Então, fica uma dúvida, né? Por que a velocidade continua aumentando aqui na região divergente? Tá? Então, eu vou explicar para vocês. Tem dois caminhos de explicação. Os livros e os professores de termodinâmica explicam usando a própria equação da continuidade, na sua versão diferencial. Então, é uma explicação matemática. Você manipula e tal, e fala, olha, tem que aumentar porque esse termo é negativo, tem que diminuir. Beleza, eu não quero explicar assim para vocês, eu quero explicar fisicamente. Tá? Então, a explicação física para o aumento da velocidade. Vamos lá. Eu tenho um bocal, tenho uma certa vazão mássica.
E essa vazão máxima, obviamente, aqui entra igual a que sai. Correto? Então, se o que entra igual a que sai, a vazão máxima é constante ao longo do bocal. E a vazão máxima eu posso calcular como sendo a densidade, a velocidade vezes a área da seção. Ok? O E de entrada, G de garganta e S de saída. Ótimo. Então a vazão é constante, portanto o ρVA é constante. Por que o ρ está variando? Porque está variando a pressão. Varia a pressão, o gás expande e varia o ρ. Por que o A está variando? Porque você construiu o bocal dessa forma. Na verdade, a gente calcula quanto tem que ser a variação do A para construir o bocal. E agora sim, viu? Se você quiser passar o bocal aí para o pessoal ver, né? Tá, então os bocais aí dos motores, né? Bom, vamos lá. Se ρVA é constante, ρ vezes V vezes A é o mesmo, é constante para qualquer posição X aqui, ok? Então vamos fazer um cálculo, não um cálculo, mas assim, é o nosso senso comum, são as coisas do nosso cotidiano. A gente está acostumado, eu dei o exemplo de um rio ali para vocês. Então vamos pegar um rio, a densidade da água é mais ou menos constante ali naquelas condições, então o que acontece? Se nessa fórmula aqui a densidade é constante, se a área aumenta, a velocidade diminui. Se a área diminui, a velocidade aumenta para manter constante, correto? Entenderam isso? Ótimo. Agora, o que acontece se ρ não for constante, que é o caso de um gás no bocal? Não sei, vamos fazer uma tabela da verdade aqui. Lembra que o produto ρVA tem que ser constante. Então, o que acontece, por exemplo, se ρ aumentar e A aumentar? A velocidade tem que diminuir. Porque, digamos, ρ aumentou, A aumentou. Então, V tem que diminuir para compensar os dois aumentos. Correto? O que acontece, por exemplo, se A diminuir e ρ aumentar? Então, não sei, porque depende do quanto um aumentou e o outro diminuiu. Mesma coisa se for o contrário, ρ diminuindo e A aumentando. E o último aqui é meio claro, né? Se ρ diminuir e A diminuir, a velocidade tem que aumentar. Bom, então, entendido isso, porque isso aqui não é termodinâmica, é só produto de 3 números. Estou analisando o produto de 3 números. Então, vamos ver o que acontece, porque assim, eu quero que a velocidade aumente, eu não quero que a velocidade diminua. Eu quero que a velocidade aumente para poder gerar força propulsiva. Tá? Então, vamos investigar agora as regiões de dúvida, porque essa aqui, por exemplo, essa daqui não me interessa. Tá? Então, vamos investigar. Então, vamos lá. Já estou começando a estabelecer as condições de projeto, pressão, temperatura na entrada. Isso aqui vem da câmara de combustão. E o ρ, eu vou usar uma equação de estado para calcular. Por exemplo, lei dos gases perfeitos. PV igual a RT, ou P igual a ρRT. E as condições de saída aí. A velocidade, isso aqui eu quero por projeto, tá? Eu quero que ela aumente continuamente até o máximo aqui, que é aquela velocidade de exaustão. Então vamos analisar, tudo gira em torno dessa formulinha aqui e do fato de ser constante, porque é massa, né? Conservação de massa. Então, como eu estou dizendo, o A é imposto no projeto, na construção, então, por exemplo, aqui uma impressão 3D, com esse espaço aqui entre a câmara e a parede, é o que a gente chama de encamisamento, para passar aquele fluido frigorífico. Tá? Então, vamos analisar. Então, vamos imaginar o seguinte, minha condição de projeto é o V sempre aumentando, monotonicamente, como eu estou mostrando aqui para vocês. Ok? Então, se o V vai aumentar, o produto ρA tem que diminuir. Correto? Ótimo. Então, guardem isso. Para ficar constante, e eu quero que V sempre aumente, então o produto ρA tem que diminuir. Agora vamos fazer uma espécie de experimento numérico. Porque eu sei que a pressão vai cair ao longo do bocal. Então eu sei que na expansão, forçosamente, ρ vai diminuir. Eu só não sei quanto ele vai diminuir. Correto? Então, vamos fazer um experimento mental aqui. Vamos supor que eu estou usando setinhas, assim, o comprimento da seta, né? O ρ diminuiu um pouquinho,
A diminuiu um pouquinho, 2 pouquinhos fica um pocão azul que compensa o pocão preto aqui, porque a vazão máxima é constante. Vamos colocar números aqui, só para... Vamos supor que Rho tenha caído a metade, A caiu a metade, deu 1/4 aqui. Guarda esse número. Agora vamos ver uma outra situação. Rho caiu muito. Então, se ele caiu muito, 2 setas para baixo, o A tem que subir uma seta para cima, para compensar a queda excessiva de Rho. Em números, é como se o Rho caísse a 1/8, então o A tem que dobrar, porque aí 1/8 vezes 2 dá 1/4, que era exatamente o mesmo 1/4 ali. Correto? Então, assim, matematicamente, eu prometi não explicar matematicamente, né? Mas, assim, a explicação não vai ser matemática, acredita em mim. Eu só estou mostrando o efeito que a conservação de massa impõe. Porque, então, tudo depende da taxa de variação da densidade em relação à área. Então, será que Rho cai muito rapidamente em alguma condição, mas no caso para velocidades muito altas? Então, bom, isso aqui vai ser um quiz, né? É só a gente ver. Então, aqui eu vou mostrando para vocês um diagrama termodinâmico. Peguei aqui o ar, né? O ar atmosférico, e gerei, isso aqui está em escala, inclusive, isso aqui é o diagrama termodinâmico do ar, expandindo. Eu comecei aqui, tá vendo, a 94 bar, e fui diminuindo até, né, começar ali com o EFAZ ali, tá? É um pouco mais difícil interpretar esse gráfico aqui, porque as isobáricas são essas linhas inclinadas aqui, então é mais fácil olhar esse gráfico aqui, e de fato, tá vendo, olha, a pressão e a densidade. Lembra, a gente começa a operar o bocal aqui, conforme a gente vai diminuindo, a pressão diminuindo, de fato a densidade vem caindo, mas acelera, a baixas pressões, a densidade começa a cair muito. Então é exatamente isso que está acontecendo, é essa concavidade da curva de densidade em relação à pressão é que cria aquela situação de escoamento supersônico. Eu já vou mostrar para vocês, vamos só fazer o último quiz aqui, porque o princípio de conservação de massa aplicado a uma expansão supersônica implica que a velocidade aumenta proporcionalmente à área de passagem. É uma consequência da curvatura da Terra, devido ao arraste aerodinâmico, para compensar o deslocamento da camada limite, para compensar o decaimento mais acentuado da densidade em relação a uma expansão subsônica, devido à turbulência, cascata de Kolmogorov. Eu estou vendo pelo horário, eu vou atrasar um pouquinho o fim da aula, mas a gente começou quase 10 minutos atrasado, então a gente empurra tudo, e aí eu lembro de acelerar para vocês não perderem um ônibus. Tá? Bom, vocês já perceberam, né? Resposta D. Deixa eu só ver se está tudo em ordem lá na transmissão, parece que está ok. Tem um monte de pergunta aqui, mas depois eu vejo. Então, em frente aqui, pessoal, estamos quase acabando aqui. O que acontece quando forçamos a passagem de um gás por um bocal convergente e divergente? Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Pelo fato do escoamento ficar supersônico aqui, então, inverte aquela situação. Então, quando a área aumenta, porque a densidade caiu muito, a área tem que aumentar para a vazão continuar, uma vazão mássica continuar constante. Então, a condição nominal de operação do bocal é a pressão caindo sempre e a velocidade caindo sempre. E a velocidade, na verdade, é igual à velocidade do som na garganta, que é o ponto de inflexão da concavidade ali, o ponto onde muda, né, a variação da área, que a área está diminuindo, que a área está aumentando. Agora, eu quero explicar as ondas de choque para vocês, por que a exaustão do foguete forma aquelas ondas bonitas, né? Quando a gente dimensiona o bocal, a gente dimensiona sempre para uma condição nominal, uma condição de saída. O que acontece na partida do bocal? Ou no deslocamento do foguete, né? Você pode, por exemplo, essa P infinito que eu desenhei aí, pode ser a pressão externa.
que pode ser igual ou não à pressão nominal, que pode ser igual ou não à pressão de saída. No lançamento, a pressão externa está variando, então a gente precisa analisar essa condição que eu simulei para vocês. Vamos lá. Agora acompanhem comigo. É a partida do motor. O motor está desligado. Se está desligado, então a pressão aqui é igual à pressão ambiente, é P infinito, e não tem escoamento, então está todo mundo na mesma pressão, e não tem escoamento, a velocidade é zero. Aí eu vou ligar o motor, mas só para efeito de raciocínio, em vez de aumentar a pressão aqui, eu vou diminuir a pressão aqui, que eu quero olhar a saída. O efeito é o mesmo. Então, digamos que eu diminui um pouquinho a pressão aqui. Então, tudo bem, você começou a aspirar, começa a ter vazão, a pressão cai aqui na região convergente, porque, lembra, você já construiu o bocal é esse que vocês estão olhando aí, que está rodando pela sala. Então, diminuiu um pouquinho a pressão, ainda bem longe da pressão nominal de projeto. Então, começa a cair a pressão, mas chega ali na garganta, o escoamento não é sônico, não é Mach igual a 1. Então, na região divergente, volta a desacelerar. Então, a velocidade acelera na garganta e depois volta a desacelerar. Como aquela animação do rio que eu mostrei para vocês. Vamos diminuir um pouquinho mais a pressão. Então, diminui um pouquinho mais, cai um pouquinho mais. Tá? Mas continua igual, até que fique, essa situação aqui está na iminência de ficar Mach igual a 1. Tá? Então, digamos, daqui é Mach menor do que 1, velocidade do som. Aqui a velocidade do escoamento é igual, na garganta é igual à velocidade do som. Mas a pressão externa aqui ainda é um pouquinho maior. Então, o que acontece se eu diminuir um epsilon ali? O que acontece é o seguinte, como o Mach é igual a 1, e ele encontra aqui a seção divergente, ele continua ganhando velocidade, aqui a velocidade continua aumentando. Só que a pressão externa não é nominal. Então, para se ajustar a pressão externa, lembra, nominal está aqui embaixo, ó. Então surge uma onda de choque. Tá? Isso em mecânica dos fluidos, eu não sei quais de vocês fazem mecânica dos fluidos, é o que a gente chama de instabilidade fluidodinâmica. A analogia que eu faço, acho que eu até mostro aqui para vocês, em estruturas é mais comum, é a flambagem. Então, quando você coloca uma condição de carregamento que gera uma instabilidade, a estrutura, né, no caso, se deforma, né? E diminuindo mais ainda a pressão, essa onda de choque vai sendo empurrada para frente, até que a pressão volta a ser a pressão nominal, e aí tudo bem, você passa a trabalhar na condição de projeto. Então, isso que eu animei aqui, ó, é a partida do bocal. Quando você liga o motor do foguete, acontece exatamente isso. Tá? Forma uma onda de choque dentro do motor, e depois esse choque é expelido, né? E aí ele passa a funcionar na condição nominal. E um detalhe importante, que onda de choque é uma das irreversibilidades que gera entropia no processo. Tá? Então, nos nossos cálculos, se for o caso, a gente tem que levar em conta isso. Mas o que acontece, voltando para o vídeo que eu mostrei para vocês? Porque essa P infinito aqui, que é a pressão ambiente, ela varia com a altitude. Tá? Então, o que acontece, por exemplo, se a pressão infinito é maior que a pressão na saída ali? Então, acontece isso que vocês estão vendo aqui. Se essa pressão externa é maior, a pressão infinita aqui vai empurrar, digamos, o jato para dentro, e ele vai entortar, digamos, como eu estou tentando desenhar. E esses diamantes que eu mostrei, na verdade, é um nome que se dá ao que a gente chama de choques oblíquos. É muito legal isso aqui ver, mas eu não vou poder falar isso, né? Então parecem diamantes mesmo, mas são ondas de choque, e essa parte mais clara aqui é a geração de entropia. Então são os choques em diamante, que é uma condição de jato superexpandido. Ele subexpandido, perdão. Ele termina de... Eu acho que até anotei aqui, a pressão de saída é menor, a pressão ambiente nominal, super expandido, me confundi agora.
Tá? A outra condição é o contrário, é quando a pressão externa, que é o que está acontecendo no lançamento ali do Falcon 9, né? A pressão externa é menor do que a pressão nominal, então o jato termina a expansão fora do bocal, e aí você forma ondas de choque que são diferentes, são tipo teia de aranha aqui, tá? E isso é o que a gente vê. Quando eu fiz mostrei o lançamento para vocês e desenhei ali com a minha caneta no slide o limite do jato, eu estava tentando mapear o limite dessa expansão adicional aqui que eu estava mostrando para vocês. Tá? Então funciona assim. Bom, isso aqui eu posso passar rápido, tem toda uma termodinâmica, né? Aquilo que eu expliquei estagiando o slide está mostrado aqui em termos de diagramas, e as ondas de choque que vão formando, se o jato está subexpandido ou superexpandido. Lembrando que o que a gente quer é a operação em condição nominal, que é sem a formação desses choques, apesar disso aqui ser super bonito de ver. Bom, tutorial de cálculo é a parte rapidinha aqui, né? Então, agora é só aplicar as equações da termodinâmica. Eu tenho uma condição de projeto aqui, né? Eu vou aplicar aqui minhas fórmulas de termodinâmica, que quando eu coloco essa caixa de ferramenta, significa o seguinte: eu estou usando leis físicas. É aquela história do antipedagógico. Como eu não quero deduzir isso para vocês, porque isso não é um curso de termodinâmica, então eu só vou usar fórmulas que refletem leis. Que leis são essas? Uma eu já considerei, conservação de energia, conservação de massa. A segunda lei vai ser conservação de energia, tá? E uma hipótese de trabalho. Como eu quero máxima eficiência, o meu bocal é isentrópico, não tem onda de choque, basicamente é isso. Tá? Então esse é o cálculo que a gente faz. Eu calculo a densidade em qualquer posição do bocal a partir das pressões desse perfil de pressão, que é a minha condição de projeto. Então eu consigo calcular o ρ em qualquer lugar. A vazão mássica, eu tenho ela, né? Porque a vazão mássica, não sei se vocês perceberam, a vazão mássica vem das fórmulas do começo da aula, que é a força propulsiva que eu quero. Eu tenho um motor de eficiência 300 segundos, quero uma eficiência propulsiva, quero uma força propulsiva de tantos newtons, então eu tenho que gastar um certo quilograma por segundo de massa, de vazão mássica. Bom, isso aqui essa fórmula, ela é a lei dos gases perfeitos adaptada por uma transformação isentrópica. Esse K aqui é a razão dos calores específicos. Isso vem da termodinâmica. Para vocês saberem isso, tem que estudar um pouquinho de termodinâmica, se vocês já não sabem. Mesma coisa, essa fórmula aqui vem da conservação de energia. Como é que é a equação de energia? Eu vou escrever, não vou pôr os termos. A energia, vou pôr assim, termodinâmica, que é entalpia, mais energia cinética, que é essa velocidade aqui, né? É constante. É a equação que eu uso. Só que eu uso com as variáveis que eu tenho, que é velocidade, meio de v² sobre 2, v² sobre 2, né? E a energia que a gente chama de termodinâmica, que é pressão e temperatura, é a entalpia. Tá? Então, usando essas fórmulas, eu tenho essa equação aqui. Então, aqui é aquela parte antipedagógica. Ótimo. E aí já começou a aparecer alguma coisa, a gente programa isso numa planilha e gera os perfis do bocal aqui. Tranquilo. Essa planilha depois eu passo para vocês. Eu não consigo, nunca consigo fazer a montagem da planilha na aula. Eu posso fazer coisas um pouco mais sofisticadas, eu vou pular esse vídeo aqui. Posso fazer coisas mais sofisticadas, eu só vou mostrar para vocês, porque a planilha que vocês vão receber tem isso tudo. Eu posso, por exemplo, não querer trabalhar com um perfil de pressões linear assim. Eu posso, por exemplo, querer não bilinear, mas linear por partes. Porque eu quero, por exemplo, uma variação mais suave aqui na saída, que é onde eu tenho aquela condição de descolamento. Então eu acelero a perda de pressão aqui para poder fazer uma perda mais suave. E com isso, então, a gente gera diferentes perfis, como vocês estão vendo aqui, né? O alaranjado seria o perfil tradicional, o ganho de velocidade tradicional,
Quer dizer, fazendo esse bocal que vocês estão vendo aí, e o outro seria por partes. Mas repara que chega no mesmo lugar, mas esse aqui, que tem um ganho mais suave no fim, ele é um pouco menos susceptível a problemas ali no funcionamento. Bom, aí, o último slide que eu tenho para mostrar para vocês é isso. Eu acabei de mostrar a imposição do perfil de pressões para vocês em 2 trechos lineares, mas você pode brincar e impor coisas diferentes. Então, por exemplo, esse que vocês estão vendo é esse aqui, ó. Você impõe que o diâmetro varie linearmente, que esse é muito fácil de fabricar, tá? E, curiosamente, ele resulta em curvas de pressão e tal, muito boas. Então, ele também é um bom tipo de bocal. E aí, tudo bem, aí isso aqui dá para falar 1 hora sobre esses gráficos aí. Pessoal, então, acho que era isso. Oi? O Brasil, ele talvez o motor uma PM3. Ah, sim. Está previsto que serão, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esse projeto é interessante, porque eles foram para a Lua, né? Em 1969, eu acordei para ver esse pouso ao vivo. Eu era criança ainda. Mas, e agora o pessoal está sofrendo para... Então, isso é interessante, eu só não sei por que eles querem aquela órbita, uma órbita halo ali em torno da Lua, mas essa é outra história. Pessoal, a gente faz um intervalinho de 10 minutos, tá? Só para pegar um café ali e tal, e a gente já volta. E vamos tentar manter aqui para vocês não se atrasarem.